Hello everybody, Teacher Letícia. Hoje estamos aqui para a nossa próxima aula de inglês, ok? Nosso assunto de hoje são os verbos modais, né? Então, vamos ver aqui. Inicialmente, eu gostaria de deixar claro e eu gostaria de chamar, inclusive, os verbos modais de verbos auxiliares especiais. Porque, na verdade, o papel que o verbo modal faz é de um verbo auxiliar. Mas muitas gramáticas, muitos livros vêm trazendo só a nomenclatura chamando de verbo modal. Mas, inicialmente, o que seria verbo modal, né? Então, nós temos aqui a definição, que é um tipo de verbo auxiliar, por isso que eu gosto de chamá-lo de verbos auxiliares, tá? Especial, que é usado junto com o verbo principal. É exatamente por isso que eu gosto de chamá-lo de verbo auxiliar, porque ele sempre vem acompanhado de um verbo principal. Tá? O verbo modal, mais o verbo principal. Os dois sempre estão juntos. Mas por que chamar de verbo modal? Tá. Normalmente, existem algumas regrinhas básicas para você compreender por que ele é um verbo especial e por que ele é classificado como verbo modal. Ele só tem um modo de ser conjugado. Isso, um modo. O que quer dizer? Por exemplo, você não pode flexionar o verbo modal, tá? Você não pode colocar no passado, no presente ou no futuro, tá bom? Então, como assim? Já a gente explica, vai para essa parte. Vamos por parte aqui, né? E aí, aqui eu coloquei alguns verbos modais, né? Que todos eles que estão aqui são verbos modais nesse box, tá? Eu tenho o can, o could, o may, o might, eu tenho o must, o ought, eu tenho o shall, o should, o will e o would, tá? Então, são os verbos modais. Lembrando que na aula passada, se você não assistiu, tá bom? E você tiver curiosidade, está precisando, nós falamos especificamente do must, do should e falamos do have to, que eu vou já explicar porque que ele está separado dos outros aqui. Então, esses três nós já falamos na aula anterior. Se você quiser saber um pouquinho mais e quiser saber especificamente desses três verbos, dá uma olhadinha no meu outro vídeo que vem falando sobre eles, tá bom? Aproveita e curte. Se quiser se inscrever e achar interessante o canal, se inscreve, tá bom? E se tiver alguma pergunta, alguma sugestão, você pode colocar aí nos comentários, ok? Então, observe aqui no box, né, que eles estão propositalmente separados aqui 2 a 2 por linha, né? Então, nessa primeira linha, nós temos os verbos modais que são usados de forma mais informal, quando você quer pedir ou afirmar ou negar alguma coisa de forma mais informal, você normalmente usa o can, o may, o must, né? Shall e o will. Quando você quer ser um pouco mais formal, né? Você pode usar aqui o could, o might, o ought, o should e o would. Formal. Apesar de que muitas pessoas também usam o shall de forma bem informal, né? O que é que isso quer dizer, né? Dentro da possibilidade de fazer uma pergunta, por exemplo, informal, quando eu conheço alguém, eu uso um vocabulário mais informal, né? Estou entre amigos, e aí é até mais permitido. Quando eu não tenho intimidade com a pessoa, aí eu uso um vocabulário mais formal, né? Mais polite, né? Educado, tento ser mais educada, para que cause inicialmente uma boa impressão. Eu percebi, teacher, que a maioria desses verbos tem a mesma tradução. É isso? É isso sim, né? O verbo, eu dividiria em dois verbos, né? As traduções dele é o verbo poder e o verbo dever,
pode e deve, tá? Então, e aí, como é que eu vou saber em que situação eu vou usar cada um, né? Pronto, o segredo está aí, naquilo que ele indica. E cada um deles, né? Cada um desses verbos, eles têm a sua especificidade, entendeu? Então, por exemplo, quando ele indica possibilidade, ele pode indicar possibilidade, ele pode indicar obrigação, ele pode indicar dedução, ele pode indicar permissão, tá? Habilidade, vontade, desejo ou ainda o tom da conversa, que foi que eu falei com relação a ser formal ou informal dentro da situação da conversa que você está tendo, certo? Então, essas são as situações. Existem também, tá? Nessa primeira parte, eu preciso que fique claro para vocês isso, e aí depois a gente vai na particularidade de cada verbo. Existe também o que a gente chama de locuções verbais. Algumas locuções verbais, elas permitem ser usadas como verbo modal. Por isso que alguns livros, algumas gramáticas, vêm classificando determinadas locuções verbais como verbo modal, que é o que aconteceu com o have to, tá? O have to é uma locução verbal que é usada como um verbo modal. Se você quiser saber mais sobre isso, tanto o have to, como o must, como o should, esses três, eu já falei sobre eles anteriormente no vídeo sobre verbo modal. Dá uma passada lá, assiste, tira as dúvidas, tá bom? E vai perguntando aí que a gente vai tentando responder. Tudo bem? Então, eu vou falar hoje, tá? Da nossa parte, da primeira parte dos verbos modais, aliás, segunda, né? Que a gente já falou anteriormente, do may, do might e do will, tá bom? Will, modal verbs hoje, certo? Por enquanto, essa é a primeira parte. Vamos para a segunda parte, ok? Vamos lá. Let's go! Bom, nessa parte, nós vamos falar agora do may e do might, esses dois verbos auxiliares especiais, verbos modais, né? Então, como vocês podem ver nesse quadro, você pode usar o verbo may e o verbo might em duas situações, para expressar possibilidade e para pedir ou dar permissão. Então, o verbo poder, que aí eu traduziria da melhor forma o may como pode, né? E aí, de acordo com a conjugação, logicamente, cada pessoa, né? Tá? E o might poderia, né? Então, aqui eu tenho nessa frase, ela pode estar doente, tá? Então, você observa que o verbo modal, ele sempre vem acompanhado do verbo principal. No caso aqui, o verbo principal é o verbo ser, be, verbo to be, né? Que aí, como anteriormente eu falei, e agora eu vou explicar para vocês quais são as particularidades que os verbos modais têm, por que eles são chamados de verbo modal, porque eles só têm um modo, né? Só é um modo de ser conjugado. Ou seja, ele não aceita que você coloque nele sufixo como ing, fazer gerúndio. Não existe nenhum verbo modal com ing. Ele não aceita que você coloque o ed para fazer o passado, tá? Ele não vai para o futuro, tá bom? Existe o verbo específico para o futuro, que aí por isso que a gente tem o will, é o outro verbo que nós vamos falar logo em seguida. E por conta disso, ele não aceita ao final do verbo, tá? A não ser que ele seja uma locução verbal, mas ele sendo o verbo modal na íntegra, como o may e o might, ele não aceita que você use um to depois. Então, por isso que eu não posso colocar aqui might to be, tá? Como eu posso dizer em outras situações, em outros verbos que aceita colocar o to logo em seguida. Ele não aceita.
Assim como também, ó, aquela regrinha do presente simples, que a gente acrescenta o S, tá? Na terceira pessoa. Se você não está lembrado do uso do ing, que é o presente contínuo, gerúndio, do Szinho, você também pode dar uma olhada nos meus outros vídeos que vem falando sobre eles. Então, normalmente na terceira pessoa, a gente acrescenta um Szinho, né? Por exemplo, se eu tivesse aqui, vamos colocar bem aqui, she, e aí fosse o verbo beber, drink, obrigatoriamente, eu teria que colocar um S. Mas quando eu uso o verbo modal, não existe nenhuma dessas flexões, tá? Você não pode usar o Szinho aqui. Da primeira pessoa, do singular, a terceira pessoa do plural, entre I, you, he, she, it, we, you and they, eu vou escrever, vou conjugar o verbo do mesmo jeito. Ele não vai mudar, vai ser sempre may ou vai ser sempre might, tá? Ou qualquer um dos outros verbos modais, tudo bem? Então, é por isso que ele é chamado de verbo modal e eu chamo de verbo auxiliar especial, tá? Por conta dessas particularidades que eles têm. Mas ele sempre vem acompanhado de um verbo. Ó, aqui eu tenho o verbo to be, que eu tiro o to, porque não é permitido, fica só o be. Então, she may be sick, né? Ou seja, ela pode estar doente, ou ela poderia estar doente, tá? Então, tanto may como might, ele pode, normalmente ele é usado para expressar possibilidade. O might, como ele é um pouco mais formal, né, no sentido de poderia, a diferença entre o may e o might, que alguns autores vêm trazendo e que no dia a dia, quando você vai criando intimidade com o idioma, você vai compreendendo isso, é que ele é uma possibilidade um pouco mais remota. A probabilidade dela acontecer é bem menor, entendeu? Quando a gente traduz para o português, por exemplo, ela pode estar doente. E quando eu digo ela might be sick, ela pode estar doente, a probabilidade aí do might é que eu uso, provavelmente ela esteja ou não, tá? É bem menor do que o may. Mas os dois, eles sempre são usados em situações formais, né? Informais. E aqui, nessa situação, é quando você se refere a presente e a futuro. Quando você vai se referir ao passado, já que ele não pode ser flexionado, não pode usar o ED, como identificar que a situação é passado, aí você vai ter que usar a estrutura, né? Que a gente chama do presente perfeito, né? Que no caso você vai usar o have, tá? O verbo have, mais o passado particípio do próximo verbo, para poder dar ideia de passado. Então aqui ficaria she may ou she may have been sick. Ela pode ter estado doente, ou seja, né? A possibilidade que ela estava doente, por isso que ela ficou ausente, para justificar alguma coisa. Então, basicamente, o uso do may e do might está relacionado a isso. E assim como do can e o could, que eu vou falar depois aqui, você pode ver que o might e o may, ele pode ser usado para pedir ou para dar permissão. Isso no caso quando for na interrogativa. E aí eu aproveitei e coloquei aqui, né, as duas situações. Quando você for usar o may e o might na negativa, simplesmente, como ele não aceita verbo auxiliar, porque ele é auxiliar dele mesmo, né? Ele já está sendo usado como auxiliar, porque sempre tem um verbo depois dele, né? No caso aqui é o be. Você só coloca o not após o may. May, not. E nesse caso, você pode observar que eu não posso contrair o may com o not. Sempre tem que ser o may e o not. Mas no caso do might, eu posso botar might not ou fazer a contração might, tá? Tá certo? Então, é isso, a negativa. E a interrogativa, que vai dar sempre ideia de pedir ou dar permissão, você coloca o verbo na frente da pergunta, tá certo? Tá aqui na frente.
E em seguida, o que você precisa, o que você está necessitando. No caso aqui, a pergunta é, may I come in? Eu posso entrar. Might I come in? Eu poderia entrar, tá? Então, é isso. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora para o will, tá? Então, vamos falar do will. O will é mais simples, porque, na verdade, o will como verbo modal, ele é usado simplesmente, tá? Vamos aqui, ó. Will. Ele é usado como um verbo auxiliar de futuro. Ele está sempre no futuro, né? Então, quando eu quiser escrever aqui algo para indicar futuro, e acredito que vocês devem lembrar dessa aula, caso não lembre também, é bom dar uma olhadinha no futuro simples. O will, ele vem como verbo auxiliar. Nesse caso, ele é um verbo modal que não tem tradução, ele nem é pode, nem deve, tá? Ele não existe uma tradução para esse verbo auxiliar. Ele simplesmente serve para auxiliar o verbo que vai vir aqui depois. Como, por exemplo, se eu colocar aqui o verbo estudar, study, tá? Eu vou simplesmente indicar que esse verbo está no futuro. Então, se eu coloco aqui o sujeito I, e aí eu digo I will study English, nesse momento aqui, o que é que eu tenho? Eu estou dizendo que eu estudarei inglês. Normalmente o will fala de um futuro ainda não planejado, algo que você está pensando em fazer, mas não se organizou ainda para isso. E aí é chamado no futuro mais distante, tá? Não porque não vai acontecer, mas porque, como não houve planejamento, a probabilidade dele de repente não acontecer é maior, tá? Então, mas qual é a diferença? Para você compreender melhor, na hora que eu tiro o will aqui, ó, a frase deixa de estar no futuro, tá? E passa a estar no presente, ó. Na hora que eu tiro fica I study English, eu estudo inglês. Quando eu coloco o will, eu não mexi nada no verbo, mas só a presença do will na frase, ele indicou que esse verbo está no futuro. Eu estudarei. Então eu vou juntar o will mais o verbo que vai antecedê-lo e estarei conjugando o verbo no futuro. E aí as regrinhas são as mesmas do may e do might, tá? Você não pode usar o to, não pode, depois do will. Você não pode flexionar, até porque ele, diferente dos outros, ele não tem uma tradução para ele. A função dele é só indicar que o verbo está no futuro. Tudo bem? Bem, gente, é isso, né? E aí eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Para falar do can, do could, tá bom? Porque ele é bem mais extenso. E aí a gente se concentra somente nesses dois verbos modais, tá certo? Então aqui vai a segunda parte. Tivemos a primeira parte dos verbos modais falando do must, do have to, do should. Essa segunda parte nós falamos do might, do may e o will, tá? E aí, na próxima, a gente fala do can e do could, ok? Obrigada, thank you e até a próxima aula. Bye, bye!